A gente vai ver agora foi o que aconteceu com a Rosimar. Ela ouviu de tudo e muito mais na sala de parto. Ela ficou traumatizada no parto da primeira filha. Ela, inclusive, falou pra mim, olha, Roberta, depois disso eu botei na minha cabeça que eu não quero mais ter filho. Acompanhe. Foi um domingo, quando eu cheguei para ter minha filha, era troca de plantão, então a médica que me atendeu. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, ela estava muito nervosa porque tinha muitas pacientes para ela atender e a fala dela era que eram muitas pacientes para ela cortar. Então, assim, era minha primeira filha, eu já estava com medo. Eles não deixaram o meu esposo acompanhar meu parto, mandaram ele para casa enquanto eu subia para o centro cirúrgico. Quando eu entrei no centro cirúrgico, aí tinha acabado de sair outra paciente. Então, assim, foi muito traumático. E enquanto ela fazia minha cesariana, né, porque minha filha nasceu de parto cesárea, ela falava coisas que eu ouvindo aquilo, fiquei muito assustada e eu fiquei com muito medo, muito traumatizada. Eu tive até medo de morrer no parto, assim, por causa das coisas que ela dizia. E depois a cicatrização da minha cesariana ficou assim, sabe, tão feio, ficou aquela cicatriz que depois eu tive outra cirurgia e o médico teve que refazer porque ela costurou na hora da cesariana e ficou muito feio, porque assim, com pressa ela fazia aquilo e ela falava e ela puxava com tanta força que eu acabei tendo problema depois com a cesariana. Meu Deus, né? É para ser um momento tão lindo, tão pleno. Você, como uma gestante, ouvindo isso aqui no estúdio, te deixa até um pouco receosa, assim, de repente vir a passar por essas questões que a gente ouve. Você vê também os comentários aqui no Facebook, Ana, sabe? Isso te deixa um pouco receosa, com medo? Com certeza, a insegurança ela existe, por mais que seja na rede privada, né? A gente tem a possibilidade de enfrentar um plantão, né, de uma rede privada que não é muitas vezes, na maioria das vezes, não é o médico que te acompanhou no pré-natal. Então, existe essa insegurança, sim. E esses relatos, a gente como mãe, né, gestante, participando de grupos, a gente vê acontecendo e não somente na rede pública. Mas é por isso que é importante você ter ciência de todos os seus direitos. Se você chegar lá no hospital e falar, não, pai, você não pode participar, como a doutora Alice disse, tem direito sim, né, doutora? O que a gente deve fazer na hora? Quem que a gente deve buscar ali dentro do hospital caso seja negada a permanência do acompanhante? Você pode procurar próprio serviço de assistência social do hospital, né, que está ali para fazer essa ponte, e você vai buscar a própria direção, coordenação, quem é que está sendo responsável naquele momento. Mas a verdade é que quando a gente explicita conhecer o direito, rapidamente as portas se abrem. Por isso que é muito importante conhecer o seu direito, mostrar que você sabe, como eu falei, não só como consumidor, mas como cidadão. Inclusive, Roberta, é direito da gestante, gente, isso vocês precisam saber. Começou o pré-natal, a gestante, ela deve conhecer o local onde ela vai. É direito dela conhecer o lugar, a maternidade ou o hospital onde ela vai ter o parto. Então, na mesma hora que começou, ela tem que falar, a referência para você é tal maternidade. Aí ela pode protocolar nessa maternidade, além de ir lá conhecer agora, com 6 meses, com 2 meses, com 3 meses, ela pode ir lá conhecer essa maternidade, protocolar seu plano de parto. O que é o plano de parto? O plano de parto é a maneira como você sonha que seja o seu parto, que você vai construir junto com o seu médico, com o seu obstetra, com o seu ginecologista. Então, ele vai te explicar, e a mulher tem que conhecer as vantagens e desvantagens das vias de parto, os riscos, anestésicos, passar por palestras coletivas ou individualmente, e aí ela vai escrever todo o seu desejo, todos os seus sonhos, vai protocolar nessa maternidade e, claro, dentro da eletividade, o médico vai respeitar o desejo dessa gestante. Ela não pode escolher o dia que ela vai querer ter neném, isso não é permitido, mas ela, a partir de 39 semanas, pode sim optar pela cesárea, desde que o médico estude os riscos, realmente a indicação, os benefícios, desde que ela já tenha sido informado que o melhor é o parto natural, o parto normal, mas se ela decidir pela cesárea, for uma situação eletiva depois de 39 semanas, é direito dela. E se o médico não quiser fazer? Essa é a pergunta de milhões. E se você já passou de 39 semanas, o médico não quer fazer cesárea? Como aqui... É o caso da Aline. Da Aline. Gente, se o médico não quiser fazer, está lá na lei.
é direito dele não querer. Ele pode alegar que não quer, que não concorda, ele vai justificar por quê e ele vai te passar para um outro colega. Então, isso está escrito lá na lei. Ele pode falar, não, eu não concordo. Se não for uma situação médica razoável, ele te passa para um colega, para que o colega possa, então, seguir com o seu parto. Então, isso está na lei. Pode digitar lá na internet, cartão do SUS, que tem todas as leis do cidadão perante o SUS, e essa lei explicita. É claro que o que a gente quer, e o que é mais difícil, é diminuir o número de cesáreas e aumentar o número de parto normal. Então, foi muito difícil essa conquista, porque cesárea é programada, entre aspas, para o médico, é um ambiente controlado. O parto natural, ele passa a ser o sonho da maioria das gestantes quando ela conhece os benefícios para ela e para a criança. Mas, se o medo é maior, se o medo da dor é maior, e se é uma escolha você estando no público ou no privado, você pode ter esse acordo junto com o seu médico, sim. E, Sandra, eu queria que você comentasse a importância da assistente social nessas horas, né, para garantir que os direitos da gestante sejam cumpridos, seja também na rede privada ou na rede pública. Isso, então, é bom estar abordando sobre isso, porque como, né, a gente começou, se ela teve aquele primeiro atendimento inicial na sua unidade de atenção básica de saúde do município, ela conheceu ou ela vai saber qual é a sua maternidade de referência. Muitas vezes as pacientes não são adequadamente informadas, então nós temos a gestação de baixo risco, que vai ser encaminhada por uma maternidade de baixo a médio risco. E nós temos as gestações de alto risco, essas sim, nós temos que ter um hospital com profissionais, com uma equipe qualificada e que com toda a infraestrutura de uma UTI para receber essa mulher, se for o caso, né, se ela tiver uma intercorrência e agravar, e isso acontece, né, infelizmente, a gente sabe que pode acontecer, como também uma UTIM, que é uma UTI neonatal, para dar todos os cuidados para aquele recém-nascido. Então, saber do plano de parto, mas principalmente a maternidade de referência, é fundamental. E o nosso hospital, ele está equipado com uma equipe, né? Nós temos uma equipe, além de obstetras, de profissionais, enfermeiras também especializadas na área de formação de obstetrícia, que eu acho que isso é um diferencial numa maternidade, porque elas têm uma formação para saber lidar melhor com a gestante, com as intercorrências, com as gestações que nós atendemos lá de alto risco, e nós temos uma equipe multiprofissional. Então, além do serviço social, né, que seria a assistente social, nós temos também psicólogos para atender as nossas pacientes, nós podemos chamar fisioterapia, nós temos fonoaudiologia, dentistas, farmacêuticos, então é uma equipe multiprofissional. Então, a gente consegue dar um atendimento mais na sua totalidade para a gestante. E lembrando, como você apontou, que o direito da paciente é no pré-parto, no parto e no puerpério. Esse puerpério é o momento que ela está no alojamento conjunto, né? Porque ela aqui vai para um espaço, talvez, de uma enfermaria privada. Lá na nossa maternidade, no público, no SUS, nós temos as enfermarias coletivas, mas nesse alojamento conjunto também é garantida a presença deste acompanhante, que é de livre escolha, que a gente sempre pontua da paciente. Tá? A doula também, ela é fornecida pelo SUS? A doula hoje, né, passou com as últimas legislações a ser uma profissão regulamentada, né? Ainda não temos dessa forma como a gente gostaria do SUS oferecer junto com o seu pré-natal uma doula. Então a gente sabe que a maioria hoje ainda são profissionais, como é uma profissão, né, regulamentada, em que há um custo para essa gestante. E o SUS está se aprimorando ainda nesse sentido de oferecer esse serviço, porque é um serviço realmente que contribui com o parto vaginal, que é o parto normal, que a gente quer que esse índice aumente, né, e a gente diminua cada vez mais as cesáreas, só que as pacientes ainda têm esse desejo. Então, como a doutora disse, se a paciente tiver o desejo, depois de 39 semanas, de fazer o parto cesáreo, ela vai manifestar esse desejo e o médico vai respeitar. Porém, o médico também tem essa prerrogativa de negar e ele vai ter que passar para o próximo plantonista. Então, o melhor é ela já conversar com o seu obstetra durante seu pré-natal, para ela saber dos direitos, mas também dos seus deveres, das suas responsabilidades. E eu acho que neste contexto, queria aproveitar, né, para lembrar que na semana passada, né, foi sancionada uma legislação que a gente já vinha enquanto profissional da saúde, né, os profissionais
que lutam, né, que militam da educação, enfim, por esse direito da mulher de fazer a laqueadura. Então, hoje a gente recebe, assim, esse é um dos maiores pedidos que nós recebemos com os pacientes internos que desejam fazer a laqueadura, e a gente segue a legislação do SUS, que era da idade mínima de 25 anos. Houve um avanço com a diminuição A gente até debateu esse assunto da idade aqui no programa. Isso, e agora a mulher também vai poder pedir, né, solicitar o desejo em fazer a laqueadura. Nada melhor do que como a gente ter ciência dos nossos direitos, para a gente, se precisar, bater de frente com argumentos, falar assim, mas eu tenho direito a isso. E aí, vou resumir para vocês os comentários que eu estou lendo aqui no Facebook, não dá para ler todos, mas em suma, doutora, muita gente falando, na televisão, falando, tudo é lindo. Na prática, gente, vai lá no SUS para você ver como que acontece. O que eu vi aqui de relatos de mulheres que tiveram o acesso negado do acompanhante, tiveram que retirar da sala. Outras mães também falando que não tiveram escolha do tipo de parto a partir de 39 semanas, não puderam ter essa escolha. Doutora, qual a orientação que a gente pode deixar para que a gente não veja mais casos assim sendo relatados? Infelizmente, Roberta, essa não é uma realidade do SUS, essa é uma realidade cultural do Brasil. Então, a gente viu o caso de uma blogueira famosíssima em São Paulo, no melhor hospital privado, sofrendo violência obstétrica de um médico renomado. Isso filmado, as palavras dele divulgadas e que deu todo aquele bafafá. Então, infelizmente, contra essa cultura da violência, o problema não está no SUS, não está no sistema, está na falta de humanização. Quando o SUS ele traz uma política de humanização, isso quer dizer o quê? Não é tornar as pessoas mais humano. Não, é uma política mesmo. É treinar as pessoas, explicar o que é certo e errado, vigiar, punir os profissionais. Porque se você tem uma lei, ela tem que ser cumprida, se ela não está sendo cumprida, tem que haver punição. Então, a gente tem que, mais do que pensar em punir, pensar em preparar. Se eu estou vivenciando um ambiente em que é recorrente a reclamação de violência obstétrica, eu tenho que tentar mudar essa cultura através da educação continuada desses profissionais. Tá certo. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês. Se deixar, eu queria ficar continuando aqui com esse assunto, porque muito nos interessa. Eu só queria fazer um complemento que acho que é para fechar, né? Que é a ouvidoria. Tá? Então, no nosso hospital e todas as instituições públicas do SUS, existe esse canal para reclamação, para denúncia, que é a ouvidoria. Então, a paciente familiar deve registrar e depois também terá direito ao seu prontuário, caso seja necessário, né, entrar com alguma ação legal. Tá certo, tá Sandra. Obrigada. Obrigada, doutora Alice Sarcinelli, que inclusive, gente, a doutora Alice tem uma página no